Crise? É, amigos, tem até ex-treinador de clubes rivais alfinetando o tricolor. Isso mesmo, o professor Luxemburgo simplesmente do nada resolveu postar um vídeo dando sua opinião sobre James Rodrigues no São Paulo. Fique aqui conosco, acompanhe essas e outras informações sobre o tricolor. E hoje tem o tricolor tentando se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Em clima pesado, o São Paulo vai a campo às 20 horas no estádio do Morumbi para encarar o Criciúma, que vem de vitória sobre o Botafogo na última rodada. Sejam bem-vindos ao canal Preview Tricolor. Aqui você fica ligado sobre o que de mais importante está rolando dentro do São Paulo e também acompanha as opiniões e repercussões dos principais profissionais e veículos de imprensa brasileira. Tentando aliviar a pressão e melhorar o ambiente, é provável que Zubeldia irá com força máxima hoje para a partida contra o Criciúma. Hoje tem São Paulo. Depois de 2 derrotas consecutivas, o tricolor quer se recuperar jogando em casa contra o Criciúma. São Paulo vem a campo hoje e está pressionado, por isso não pode dormir em campo, né? Como você já disse, vem de 2 derrotas seguidas, mas vem de 4 jogos sem vitória. Então é aquela mudança de panorama tão rápida na vida do São Paulo, né? Que vinha alçando as primeiras posições e agora está mais distante dela, né? Para essa partida de hoje tem o Alisson de volta, que é um pilar importantíssimo aí desde o ano passado na equipe do São Paulo. Não deve contar com o Nestor, que sentiu dores, então é uma dúvida aí para essa partida. Luciano e Arboleda, que foram poupados na derrota contra o Vasco, também de volta nesse time. Então, um provável São Paulo vai a campo aí com Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Alisson, Lucas Luciano e Michel Araújo e o Caleri ali mais à frente. A equipe que vai ter à sua disposição hoje o torcedor jogando aqui no estádio do Morumbi. É sempre muito forte jogando por aqui, mas na derrota para o Cuiabá, por exemplo, a torcida não se fez tão presente assim. A gente vai acompanhar agora uma reportagem que fala sobre essa força aí do torcedor, a matéria do Emanuel, que a gente vê agora. Voltar para casa significa reencontrar os seus. Em casa você tem que se sentir confortável, vencedor, tem que jogar um bom futebol. Mas ultimamente está difícil de vencer. Imagina convencer a torcida aí. São Paulo não é fraco. Não é um time fraco, mas está se mostrando nos últimos jogos aí. Empates, derrota, e esse não é o São Paulo Futebol Clube que eu conheço. Uma relação que esfriou e chegou no menor público do ano. Hoje deu 33 mil e quase 600 pessoas. O jogo no Morumbi tem que ser sempre voltado para pegar e contagiar os jogadores também, para os jogadores ficarem mais focados no jogo também. Quanto menos gente na arquibancada, menor o impacto em campo. O jogo contra o Cuiabá foi um exemplo disso, mas também foi marcante pelos novos valores dos ingressos, até 10% mais caros. Eu espero que o público seja maior do que o jogo de Cuiabá. Eu espero sinceramente. O jogo é contra o adversário direto na tabela, que não perde há 3 jogos. Quando joga mal, não importa se você é visitante ou local, a probabilidade é que perca. Ao menos alguém já vai sair ganhando hoje à noite. Eu sou torcedor de São Paulo e também do Criciúma, porque o Criciúma também é um time que eu gosto, porque é lá de Santa Catarina. Pro Luca, não é uma volta para casa, mas a primeira vez no Morumbi. Isso me deixa muito feliz, por conta que eu veio de lá de Balneário para aqui, para São Paulo, para ver o meu time favorito. Isso aí é uma experiência incrível. E o que você espera que esses jogadores façam em campo por você? Eu faço uma magia incrível. E o professor, hein? Resolveu justo no momento mais turbulento de Zubeldia no comando do São Paulo, vir a público manifestar sua opinião sobre James Rodrigues. Como temos acompanhado, James tem sido destaque na seleção colombiana e novamente fez uma boa partida pela seleção, com 2 assistências no jogo de estreia contra o Paraguai. O jogador não vem sendo aproveitado por Zubeldia no tricolor. A imprensa repercutiu a opinião de Luxemburgo. Confira! Hoje eu vou falar de um assunto que está me incomodando nesses últimos tempos aí. Desde que o James Rodrigues chegou ao São Paulo. O jogador é craque. Ele me lembra muito o Alex. Estão querendo que ele faça aquilo que ele não consegue fazer, que é marcar, que é ocupação de espaço. Ele é talentoso. Ele é para jogar por trás do atacante, para ser como se fosse o segundo atacante, botando os caras na cara do gol e fazendo gol. Tem que arranjar essa posição para ele ficar livre. Não pode queimar um talento. Tão difícil achar um jogador talentoso como ele no futebol mundial. E você tem um jogador talentoso
E aí vem porrada para tudo quanto é lado, porque ele não corre, porque ele não marca, porque ele não compõe, porque ele não é jogador de time, ele não é jogador de dinâmica. Cara, ele é craque. Ele é craque. Craque resolve o jogo. Então, é uma pena ele ainda não ter se firmado no São Paulo e ter mostrado o talento que ele mostra na seleção da Colômbia no São Paulo. Você deixou de tratar muitos craques como craque, né? Vamos lá, então. Se o cara não treina, se o cara não tem disposição, se você fosse o treinador, Luxemburgo, então eu vou te responder, então. Se você fosse o treinador e você mandasse o James, não é James, é Rames Rodrigues, bater o pênalti e ele não aceitava, o que você ia fazer? Você não ia deixar ele jogar mais. Se você tivesse, como treinador dele, todo mundo chamando você de burro, aí você coloca ele pra jogar, o cara anda em campo. Se é pra dar 10 tiros de 400 metros e ele só dá 1 e tá fora. Se todo mundo vai disputar o título, Luxemburgo, e você sempre fez isso, você sempre colocou as pessoas pra concentrar 200 anos antes de um jogo. Aí, ganha o título, ele não viaja. Mesmo com o treinador pedindo. Você pedindo pra ele, vamos, é só jogar bola, só o craque que ele é? Então, tem que fazer aquilo que você fazia antes como treinador. O que você pensa, Gustavo? Rapidinho, Paulo do Vale e Bruno Milhozzi. Concordo, craque. A culpa também é muito do Rames Rodrigues, que em nenhum momento bateu no peito e falou, vou jogar no São Paulo. Muito pelo contrário, eu sempre tive a impressão que o Rames Rodrigues, desde que ele chegou ao Brasil, ele chegou achando que ia ser uma Major League Soccer, que ele ia vir aqui passear, dar 2 tapas na bola e bater em palma pra ele, mas não funciona assim o futebol brasileiro, é um futebol de competição. Desculpa, mais uma coisa. Luxemburgo, se você for o treinador do São Paulo e aí ele fosse convocado pra seleção e ele pede 3 dias antes de um jogo pra liberar, você liberava ele? O que você ia falar? Não serve pra jogar, não tá comprometido, não vai jogar. Pode ser craque, pode ser quem quer que seja, não vai jogar. Não é mentira minha? Exato, o Rames Rodrigues em nenhum momento ele teve ali a vontade, o desejo mesmo de jogar pelo São Paulo, de representar a equipe do São Paulo. Só que não foi cobrado também da mesma forma para exercer a sua função e honrar aquilo que ele recebe todo mês, né? Então, foi contratado aí como um craque, mas todo mundo já sabia que o pacote era muito ruim há muito tempo. Ele não jogava em lugar nenhum há 1000 anos. E o São Paulo achou que ele ia jogar no tricolor. Mais uma contratação que entra no balaio de Juanfran, de Daniel Alves, desses caras que chegam, fazem aquilo e andam pro clube, pra torcida, ficam ainda mais milionários e vão embora. Dedê, olha, ele colocou a colher na história São Paulina. Ele só esqueceu de falar que o Rames não treina também. Se o Vanderlei Luxemburgo, e eu posso falar com propriedade porque eu trabalhei com o Vanderlei Luxemburgo, se ele fosse treinador do Rames Rodrigues, com esse comportamento que o Rames tem, ele também não colocaria o Rames para jogar. Essa é a verdade. Você acha que na seleção da Colômbia ele só treina porque é um tiro curto, o campeonato, rápido, é isso? Só treina porque é tiro curto, e só joga porque o time joga em função dele, a seleção joga em função dele. Exato. E não é uma crítica a isso. Tem que jogar em função dele mesmo. Não, e ele jogou muita bola contra o Paraguai. É o principal jogador da seleção. Então tem que jogar em função dele, mas ele não é o principal jogador do São Paulo. E o Luxemburgo apareceu ontem com o Abel e deu um azar desgramado pro Palmeiras. E hoje apareceu falando do São Paulo. Imagina o que vai acontecer. Não, imagina perder pro Criciúma. Não. Gente, você hoje está profético. Aí tu ganhou o final de semana, se o Criciúma ganhar hoje. Então eu acho... Não, eu acho que ele não tá lembrando que hoje tem Fluminense e Vitória. Te interessa esse jogo? Não, mas aí empate tá bom. Deixa eu falar. Informação. Aqui é o seguinte, tá tendo treta do Zubeldia com os jogadores pelo fato de. Isso é informação. Tá, então vai. Pelo fato de. Ele marcou um treino à tarde aí, a galera ficou brava que queria de manhã, já teve aquele negócio. E outra coisa, pra vocês aí, e vai falar que a fonte é aqui, que é o jogo aberto, e o Ronaldo Giovanelli. O seguinte, o direito de imagem tá atrasado. Aí ficou marcada uma reunião com o presidente. No São Paulo? No São Paulo. Pra você que não sabe. No Corinthians também deve. Agora o São Paulo também deve aqui, ó. A informação pra vocês. E ficou marcada uma reunião dos jogadores com o Casares. Só que o Casares marcou a reunião no dia que tava embarcando pra ir embora. Aí colocaram o Belmonte pra conversar. O Belmonte falou, olha, quando o presidente voltar, vocês conversam com ele. Então tá lindo. A crise já está instalada aí, pronto.
Eu não que sou é só o Corinthians, né? Eu não sou ninguém Na pra cabeça de vocês é só o Corinthians. Só que não tem crise no São Paulo. Não, isso aqui é informação. Tá bom. O que eu passei agora não é o que eu penso. Porque o que eu penso hoje, toma os 3. Toma os 3 do Criciúma, Tá você bom, vai só ver. que o Ronaldo falou que o Lucha aparecendo no Palmeiras, no São Paulo, tá dando azar. Eu acho que o Lucha, então, tá vestindo a camisa do Corinthians todos os dias nesse ano. Ele já Porque vestiu, o Corinthians não ganha, já o Corinthians vestiu, só deu um perde. azar No ano passado ele dava expediente todo dia. Então, mas eu quero que ele continue. Agora, aquele palpite final. Vamos para São Paulo e Criciúma. Ronaldo, vai manter o seu palpite? Quer mudar? Agora é a hora. Eu vou na linha do Luxemburgo aí, na linha do Luxemburgo. Continua, depois chama o Mano pra ajudar. 3-0 pro Criciúma e nós vamos comemorar aqui amanhã. E domingo é o mito. Na minha opinião, São Paulo vence por 2-1. Você não tá tão bom também no placar do Não, acertei o Corinthians 1-1, você não me dá crédito? Porque era menina da internet. Não, porque era eu mesma, dando palpite. Olha, agora eu tô confuso. Eu mesma. Capela, seu palpite pro jogo do São Paulo com o Criciúma. Ai, cara, o Criciúma é um time chato, bom. Vai ter gol do Rames? 1-1, pai. João Pedro. Gente, São Paulo volta a conhecer o caminho da vitória hoje. 2-0 tricolor contra o Criciúma. 2-0. Denilson Show, pentacampeão. Posso falar assim, mais chorado, sofrido, 1-0 São Paulo. Olha! Daquele jeito. Amigos, declarações como essas causam uma certa divisão de opiniões e aumenta ainda mais a necessidade do tricolor vencer o Criciúma e esfriar o clima que está por lá. Apesar de toda essa tensão, os bastidores internos garantem que a relação do treinador com o elenco é boa. Em que pese a reunião de segunda-feira tenha sido para esclarecer algumas situações, não existe nenhum ruído entre elenco e Zubeldia. Já digo e já adianto e já falo logo na lata para vocês. Não tem treta nenhuma entre Zubeldia e elenco do São Paulo. Hoje aconteceu uma conversa da direção, com as pessoas responsáveis pelo futebol, com a comissão técnica, com o Zubeldia, mas essa reunião, eu já digo para vocês que é uma reunião que vem acontecendo todo início de semana, né? Início de semana você já faz uma espécie de uma reunião de pauta para tratar dos principais assuntos e tal, as competições que vêm por aí, e no caso isso acontece, né, com o departamento de futebol e os treinadores e as comissões técnicas desde a época do Rogério Ceni. Então passou pelo Dorival, Carpini e agora não é diferente com o Zubeldia. Essa semana, pelas 2 derrotas e pela goleada sofrida pro Vasco, esse clima de bastidor que, olha, algo aconteceu, teve ali um viés, uma conversa diferente, sem dúvida nenhuma. A comissão técnica nessa conversa, o que o Zubeldia, o que o departamento de futebol detectou é que tá faltando ao Zubeldia um pouco do entendimento do que é o Campeonato Brasileiro e a importância de você pontuar fora de casa, de você vencer o seu jogo em casa. Por quê? Na análise da diretoria, nas conversas com o Zubeldia, é aquela coisa, agora só tá tendo brasileiro, então tem que pontuar, tem que estar lá em cima da tabela, tem que buscar o G4, buscar encostar nos líderes, principalmente em jogos em casa, onde o São Paulo tem ido bem. O Vasco, que é um adversário que estava fragilizado por más atuações, pela questão da demissão do Álvaro Pacheco, no pensamento, né, da direção, eram pontos que o São Paulo tinha que buscar. Sei não, hein? Tem algo muito estranho aí. Bom, e você, o que acha de tudo isso? Qual a sua opinião sobre as declarações do professor? Ele tem razão? O São Paulo deveria arrumar uma forma de encaixar o Rames no time? E o jogo de hoje? Qual o seu palpite? Será que o tricolor volta a vencer no campeonato? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir os vídeos do canal.